Ficar em pé um pouquinho só para descansar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua presença no meu lar, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida do meu neto, tá certo? João Lins. E que Tu possas falar ao nosso coração nesta noite, que possamos ter um momento de gratidão na Tua presença, Pai. De gratidão na Tua presença. Porque Tu tens sido fiel para conosco. Eu costumo dizer, Tu tens sido fiel para os que ficamos e Tu tens sido fiel para os que estão partindo. Porque Tua fidelidade, Senhor, ela é eterna. Mas, Senhor, nós Te agradecemos pela saúde, nós Te agradecemos pelo mantimento, pelo alimento, Senhor, que Tu não tens deixado faltar em nossos lares, Pai. Mas eu Te peço que possamos sempre ter o suficiente, não só para nós, mas também, Senhor, para compartilhar com aqueles que necessitam. Nádia, boa noite. Antes de ontem, eu participei vendo só uma live de um pastor amigo de uma igreja de Olinda, o qual o palestrante, um pastor Bartolomeu, é do Paraná, Santa Catarina, aquela região lá, embora que seja de Gravatá. E ele testemunhou que quando ele fazia seminário em Olinda, no Seminário Batista, ele estagiava numa igreja na Ilha do Maruim, que é uma região aqui de Olinda, uma região meio pobre, tá certo? Ele conta que certa feita, quando acabou o culto, uma irmã disse: pastor, você pode ir na minha casa porque eu quero lhe dar algo. E ele disse que foi. Chegando lá na casa dessa senhora, ele disse: uma irmã muito pobre da igreja. E lá, qual foi a surpresa que ela fez para ele, que fez com que ele chorasse? Ela repartiu a cesta básica que ela tinha com esse pastor. Ele disse: olha, ela pegou um pacote de macarrão, passou uma faca no meio, 1 quilo de arroz, separou parte para mim, parte do feijão, parte do açúcar. Uma pessoa carente, pobre, tá certo? Ela fez isso comigo. E aí ele disse que chorou abundantemente, vendo como Deus é bondoso. E nós temos, na nossa caminhada, visto e dito um jargão verdadeiro, que praticamente os pobres ajudam os pobres, os necessitados ajudam os necessitados, porque eles, por serem necessitados, eles sabem muito bem onde dói o calo. Então ele tem condição de, muitas vezes, dar um alento a uma pessoa, a outra pessoa, porque ele sabe onde dói. Tá certo? Bem, é o seguinte, vamos dar início, tá certo? A nossa live de hoje. Como eu prometi, hoje nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu vou usar um texto, tá certo? A partir do livro de Joel, capítulo 2, que é um texto bastante conhecido, e vocês não precisam abrir, tá certo? Oséias, Joel, tá certo? Capítulo 2, nós vamos fazer uma pequena reflexão neste texto, tá certo? E hoje, para quem não sabe, a Igreja Histórica, ela comemora o domingo de Pentecostes. Então, é o domingo de Pentecostes hoje. Seria o domingo da festa de Pentecostes, aquele ato do Espírito que está registrado no livro de Atos. E nós vamos ver. Agora, antes de ler o texto, passarmos para o texto, hoje pela manhã, quem não participou da minha live, tá certo? Eu resolvi cantar. Sem música, sem nada, tá certo? Cantar. E tem um hino que quem canta é o Oséias de Paula, mas que na Betânia, a Nádia conhece, talvez a Márcia, eu acho que era a Neide, tá certo? Que eu acho que faz uns 2, 3 anos que ela enviou. E ela cantava, quando eu dirigia o culto de oração lá, dizia: Neide, venha cantar. Ah, não vou, digo, venha cantar. Ela ia lá para frente e cantava este hino, que eu vou tentar solar agora, não é do cantor cristão, é um hino independente,
mas que fala meu coração e poderá falar o seu coração. Tá certo? Então, afinem os seus ouvidos. Deixa eu só colocar aqui, Emanuela. Pronto. Talvez só vai ser essa que eu vou tocar aceitando, porque depois fica difícil. Tá certo? Então, eu imprimi agora à noite e eu gostaria que você ouvisse este cântico como sendo uma oração, para que o Senhor possa ministrar esse momento, tá certo? Tão gracioso da igreja cristã, que é o momento da ceia do Senhor, ou como outros chamam, Eucaristia. Relembrando que, pela quantidade de lives, poderá cair, desconectar o Face ou desconectar o Instagram, e não saia, porque caso aconteça isso, eu vou parar e vou reconectar. Tá certo? Estou aqui pelo Wi-Fi, mas a internet hoje só Jesus na causa. Tá bom? Então veja bem, ouça esta oração. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que um pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que um pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, né? Que esse cântico possa falar ao nosso coração, tá certo? Eu te amo mais que a abelha ama a flor, tá certo? É esta analogia que o cantor e pastor Oséias de Paula abençoa o nosso coração. Bem, vamos aqui para a palavra de Deus que está em Joel, capítulo 2, versos 28. É um texto bastante conhecido, tá certo? Mas é um texto messiânico, que ele já apontava pelo que iria acontecer naquele dia da festa de Pentecostes, registrado por Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Aqui diz o texto: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, preste atenção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. E aí ele continua, não é? E acontecerá que todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Tá certo? Ora, o monte do Senhor em Jerusalém, tá certo? É porque o judeu entende que aquele local é onde Jesus vai voltar um dia. Por isso que eles sempre se reportam, tá certo? No monte do Senhor, que é Sião, como diz o hino no cantor cristão, Sião é a nossa grande e gloriosa cidade, tá certo? Como se canta no Inário Batista. Então, nós vemos esse texto aqui de Joel, capítulo 2, sabe aonde é que ele vai se cumprir? Não sabe, não? No livro de Atos, capítulo 2, tá certo? Então, Joel 2 se cumpre em Atos, capítulo 2. Essa é a ponte que se faz naquela época para o cumprimento desse derramar. Diz o texto em Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se um dia de Pentecostes, preste atenção, Pentecostes não tem a ver com o Espírito. Calhou que, no dia que o Espírito desceu, veio habitar na terra, promessa de Jesus, que Jesus disse, olha, eu preciso ir para que venha o Consolador, calhou que foi no dia da festa da colheita, dia da festa de Pentecostes. Por isso nós popularizou o nome de pentecostais, aqueles que creem nos dons, que os dons são para hoje, tá certo? Mas, na verdade, é isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso mostra que todos reunidos no mesmo lugar dá a conotação de que havia união, havia comunhão entre as pessoas da igreja de Cristo. E aí diz, então, de repente, nós chamamos assim, no de repente de Deus, é o termo que se usa muito entre os pentecostais. Meu irmão, no de repente de Deus, ou seja, você está na crise, está desempregado, né? Está assim com a vida ferrada, então a gente diz, no de repente de Deus, no estralar do dedo de Deus, a tua vida vai sofrer uma reviravolta, amém? Creia nisso. E ele diz, de repente, ninguém esperava, ninguém previu, as pessoas estavam reunidas simplesmente ali, mas não sabiam o que era. Porém, o Senhor disse, aguardem em Jerusalém até que desça do alto. Então eles estavam lá em comunhão, mas aguardando o que eles não sabiam, tá certo? Então o Senhor disse, aguardem em Jerusalém até que, isso serve para mim, serve para você, você que está ouvindo, aguardem em Jerusalém até que a tua resposta de oração chegue, até que a tua bênção chegue, até que a porta que Deus prometeu se abra, até que a tua vitória se cumpra, tá certo? Então é assim que se faz. Então está escrito aqui, de repente veio do céu um som, preste atenção, um som como de um vento impetuoso. Então, na verdade, a pessoa que estava ali, que testemunhou, ela comparou, veja bem, é uma interpretação dela, não significa que foi exatamente assim. Ela disse, olha, eu estava ali, reunido com o povo, tá certo? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, uma ventania. Na verdade, é que talvez, eu não sei aí, mas quem mora em frente ao mar, em Boa Viagem, você às vezes na madrugada, em época de vento, especialmente em agosto, você abre um pouco, assim, às vezes 3 dedos a sua janela, é uma ventania, um assovio, né, que chega a dar agonia, tá certo? É um vento impetuoso soprando. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Aí ele diz mais, e encheu toda a casa onde estavam assentados. As pessoas que estavam assentados significa que elas estavam descansando, estavam assentados. E aquele vento impetuoso e o som, ele encheu toda a casa. É isso que Deus quer fazer na sua casa essa noite. Quem sabe? Ele quer encher com o seu espírito toda a sua casa. E a sua casa, de repente, não é essa de cimento. A casa que ele quer encher é você. Ele diz, de repente, no de repente, Deus, hoje ele vai te encher do seu espírito. Toma posse dessa palavra. E ele continua, tá certo? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Ou seja, a ação de Deus naquele dia
da festa de Pentecostes, sobre aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, obedecendo o Senhor e esperando do alto, foi algo visível. Alguém de fora viu, olha a cabeça daquela pessoa, tem ali línguas como de fogo. Por que ele diz língua de fogo? Como de? Ele compara ao fogo, não significa necessariamente que sejam chamas, mas ele diz, olha, existe uma língua que se identifica como a chama de fogo, tá certo? Sobre a cabeça das pessoas. Ora, diz mais, pousou sobre cada um deles aquela experiência, não é? Aquela língua como se de fogo fora, pousou sobre a cabeça de cada um deles. Interessante que a pessoa que passou essa informação, ela não recebeu, porque ela disse, olha, sobre a cabeça daquele grupo, a qual de repente eu não pertenço, mas sobre a cabeça daquele grupo, existem línguas como se foram de fogo. Primeiro um vento impetuoso e de repente agora repousa sobre. Interessante, repousa sobre. De repente o Senhor quer repousar sobre a tua cabeça nesta noite. Creia nisso aí. E aqui diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha, cheios. Encher, minha gente, tá certo? É você realmente o Espírito Santo enchendo você e botando para fora da tua vida o que não é dele. Não é isso? Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos. Deixa o Senhor encher a tua vida do Espírito de Deus essa noite. Quem sabe? Tá certo? E diz mais aqui a reação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não vamos adentrar isso, porque isso aqui é polêmico, tá certo? Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, o Espírito dava uma espécie de língua a um, dava uma espécie de língua a outro. Mas essa língua aqui é a língua falada, língua de idioma, não é a glossolalia, né, no grego que diz glossolalia, línguas estranhas, não. Ou seja, como eu já falei na outra live aqui, ou seja, você fala português, o chinês que está junto com você, que não entende bulhufo de português, entende tudo na língua dele. E aí o chinês fala e você entende tudo o que ele está falando, porque foi algo que Deus fez, tá certo? Naquele momento, com algum propósito que só Deus sabe. E aí diz mais, quando se fez ouvir, aqui, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém, qual era o grupo que estava ali presente? Ele diz, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade. Ou seja, o que Deus faz na nossa vida, Ele faz e nos deixa perplexos. Ele deixa nossos amigos do mundo perplexos, porque de repente você, né, era dedicado a uma cachaça ferrada e Deus tira você do vício e os seus amigos ficam perplexos. Rapaz, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com Beltrana? Ou seja, o que Deus faz na nossa vida deixa o mundo perplexo, porque aqui diz justamente isso. Ora, que a multidão, né, que ouviu a voz, afluiu para aquele lugar uma multidão. As pessoas ouviram falar, olha gente, algo aconteceu que tem língua de fogo na cabeça daquele povo que está ali. Então afluiu para o lugar uma multidão e essa multidão ficou perplexa, porque de repente, sabe o quê? Ela ouvia cada um falar na sua própria língua. Ou seja, o inglês, o americano falava inglês, vamos dizer, o americano na época não existia, né? Então, vamos dizer, o francês falava em francês, o alemão em alemão, o russo em russo, e todo mundo se entendia, sem precisar fazer cursos de línguas, tá certo? Então, resultado, estavam, pois, atônitos, e eles se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar,
cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, eles estavam vendo estrangeiros falarem, mas eles entendiam na própria língua materna. É como realmente se chegasse agora um polonês, falando polonês, que é complicado, e você entendesse em português. Isso foi algo que Deus fez no dia de Pentecostes, certo? Que deixou o mundo perplexo. De repente, hoje, dia de Pentecostes, onde vamos aqui ministrar a ceia do Senhor, Deus quer fazer algo que deixe o mundo perplexo através da tua vida, ou mesmo, quem sabe, você vai ficar perplexo, perplexa pelo que Deus poderá fazer essa noite na tua vida. E aí continua, tá certo? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, onde fica o Irã, tá certo? Hoje, são pessoas da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha que maravilha! Deus fez com que as pessoas falassem, mas falassem da grandeza de Deus. Tem alguém pedindo para participar aqui? Sônia Calixto, vamos ver se ela consegue entrar. Então, resultado, o que aquelas pessoas falavam não era algo para ela, elas falavam das grandezas de Deus no seu próprio idioma, e esse idioma era entendido por todos que estavam ali. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros e diziam: que é isso que está acontecendo aqui, minha gente? Nós temos aqui na nossa sala, nós temos aqui americanos, poloneses, russos, tá certo? Nós temos australianos, todo mundo falando no seu próprio idioma e ninguém com dificuldade, todo mundo entendendo todo mundo. E o principal, que todos falavam coisas que glorificavam a Deus. Veja bem, coisas que glorificavam a Deus. Era isso que acontecia. Então, é isso que Deus tem para mim e para você. Deixa eu aceitar aqui. Opa. Pronto. Alguém está pedindo ali, tá certo? Então, resultado. É isso que Deus tem. E nós vimos que essa promessa já vem lá do livro de Atos. E Jesus diz: olha, é necessário que eu vá para o Pai, para que venha o Consolador. E de repente o Consolador é este que está hoje na tua vida aí, está juntinho de você. É aquele que consola você nos momentos de dores. É aquele que a Bíblia diz que fará você lembrar de todas as coisas e não havendo necessidade de que alguém vos ensine, porque o Espírito de Deus vos ensinará todas as coisas. É isso aqui. Então, neste momento, tá certo? Que o Senhor possa aplicar essa palavra no teu coração e no meu coração, e aí nós vamos partir agora para a ministração da ceia do Senhor. Nós temos aqui quem? Graça Soares, não sei se você está aí. Cíntia, providencie na sua casa onde você quer que esteja. Aqui nós temos suco de uva. Se você não tiver suco de uva, vai de vinho mesmo, você vai estar em casa, o Detran não vai lhe pegar. E um pão, para que todos nós participemos desse momento de comunhão. Você é convidado, independente da sua igreja, porque deixa eu contar algo para você. A ceia é um convite que Cristo faz para você essa noite, participar do partir do pão, do compartilhar do pão com sua família, de repente com seus amigos, e se você estiver só, quem sabe, abre uma sala aí, de vídeo aqui no Facebook e convida amigos e conclama que todos tenham em mão o seu pão e o seu suco de uva, para que nós possamos participar desse momento ímpar da Igreja do Senhor Jesus. Ora, o Senhor, antes de ser realmente partir já para a crucificação, ele fez sua última ceia. E na ceia de Cristo há um simbolismo tremendo, porque ela vem desde a Páscoa judaica e agora existe a Páscoa cristã. Na Páscoa judaica, como nós já vimos, a pessoa imolava um cordeiro ou um bode perfeito.
não podia ter defeito, tá certo? Preste atenção nisso. E aí, você assava e depois compartilhava aquela carne com alguém, com as pessoas, e o pão, tá certo? Só que aquele cordeiro imolado, né, pelo judeu antigo, vamos dizer assim, ele prefigurava Cristo, a crucificação de Cristo. Agora, quando Cristo vem, ele já é o cordeiro, não é um cordeiro, ele é o cordeiro que tira, o cordeiro de Deus, ou seja, o cordeiro providenciado por Deus para tirar todo o pecado do mundo. E aí Cristo morre no lugar daquela ovelha, no lugar daquele bode, tá certo? E para que nossos pecados sejam redimidos. É isso que Cristo fez, tá certo? Então a ceia de Cristo é algo muito mais profundo. E aí eu gostaria que você que está aqui nessa live, eu não sei, porque na verdade eu estou enxergando bastante, que à noite quem operou de catarata tenha dificuldades, tá certo? Mas eu vejo que há pessoas aqui, de repente aí na sua casa, corra, vá lá na cozinha, pegue um pão, não interessa se seja pão francês, pão de caixa, tá certo? Pegue um pão, pega aí uma taça, um copo americano, tá certo? Coloca um pouco de suco de uva ou vinho, e se não tiver, eu lhe conclamo, bote uma água, porque isso aqui é simbolismo, tá certo? É simbolismo. E aí, eu gostaria de 30 segundos, e eu vou cantar novamente aqui um pedaço desse hino aqui, enquanto você que está nessa live ainda não se preparou, não preparou os elementos da ceia, tá certo? Vou cantar mais uma vez esse hino, tá certo? Enquanto você corre na cozinha, bota aí o seu copo, o seu vinho, tá certo? Ou suco de uva, pega um pão, aqui é um pão francês, tá certo? É um pão francês, não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá, ouça aqui, enquanto eu vou cantar, você vai providenciar os elementos para que nós possamos participar junto dessa live, dessa ceia, ou esse momento eucarístico, tá certo? Presta atenção aqui. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia, Pai. Vamos dar início, neste momento, à ceia do Senhor, tá certo? Vamos lá? Diz o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, o seguinte, deixa eu ver se eu coloco esse cálice, isso aqui mais para cá um pouco, para que você possa ver. Aqui, já no Face, já não dá para ver tanto, tá certo? Mas vamos lá, tá certo? Sueli, boa noite. Diz a palavra de Deus. Sueli Xavier é uma amiga nossa lá da Metodista de São Bernardo do Campo. Pegue aí seu elemento, o seu copo com vinho ou com o seu, né? Ou com o seu suco de uva, tá certo? E vamos participar desse momento. Diz a palavra de Deus o seguinte: pois o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós.
fazer isso em memória minha. Fazer isso em memória minha. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, nos entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Vamos lá? A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e a santificar com teu Espírito a este pão, a este vinho, para que todos nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra, toda a glória a ti, ó Pai, onipotente pelos séculos sem fim. Neste momento, eu conclamo a você, tá certo? Se você está com familiares aí ou está só, possa, unidos, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha lá, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Ora, a Bíblia diz: não examine, pois, a si mesmo. Ora, o examinar a si mesmo, esse texto não tem a ver com o pecado. Acontece que, na época, havia pessoas abastadas que tinham condição de levar os seus mantimentos para aquele local onde era feita a ceia do Senhor, e outros não. Então, às vezes, havia pessoas impiedosas que não repartiam com as pessoas que ficavam olhando, né, a cumilança ali de fora. Então, a Bíblia diz: olha, examine-se cada um a si mesmo. Você está sendo justo? Tá certo? Você está partindo o seu pão com aquele e aquela que necessita? Examine-se a si mesmo, tá certo? E examinando assim, aí sim, você come do pão e bebe do cálice, tá certo? Pois aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, na época, já tinha a diferença social, tá certo? É isso que ele conclama. Então, se você está com alguém nesse momento, tá certo? Partilhe o seu pão, como no caminho, tá certo? Aqui de Emaús, Jesus foi reconhecido somente quando ele partiu o pão, quando ele fez o gesto, partiu o pão, aí caiu a ficha para os dois discípulos. Rapaz, não é que é Jesus? Porque Jesus está no partilhar, tá certo? Então, neste momento, vamos orar. Coloque o seu elemento, o pão na mão, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, santifica este elemento, que ele possa fazer na nossa vida aquilo que te apraz. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Pode comer o pão. Muito bem. Tá certo? E aqui está o suco de uva ou vinho. Pegue seu cálice, sua taça, seu copo. E vamos orar. Senhor, santifica este elemento, Pai. Que este momento de comunhão entre a Igreja de Cristo aqui reunida de forma virtual para nós, mas de forma real para Ti, venha fazer o que Te apraz na nossa vida, Senhor. Por isso, Pai querido, Pai amado, Senhor, santifica este elemento. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Bebamos todos, tá certo?
Muito bem. Tá certo? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, que este momento sublime na tua presença possa fazer o que te aprai em nossas vidas, Pai. Que não fiquemos só no simbolismo do partir do pão, mas que possamos verdadeiramente repartir o nosso alimento com aquele que está precisando, com aquele que está faminto, aquela que está faminta, Pai. Principalmente nesse momento de pandemia. Que não fiquemos apenas, tá certo? Naquela que, olha, minha casa está lotada, fechando os olhos para aquele que não tem o que comer. De repente, há milhares de pessoas que não têm 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, não tem a farinha, um pacote de fubá, tá certo? Não tem uma lata de óleo, enquanto nós estamos com nossa despensa abastada. Então, que possamos ir, Senhor, e repartir com aqueles que precisam. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Olha, eu agradeço você que esteve aqui nessa live essa noite, tá certo? Se você acha que Deus falou no seu coração, compartilhe. Compartilhe na sua linha do tempo, mande pelo seu WhatsApp, tá certo? Mande por qualquer meio, não é? Pelo Messenger, para aquela pessoa que você disse, olha, essa pessoa precisa ouvir. E essa live, você pode até depois, amanhã, ou depois, você recolocar ela e você fazer com o seu familiar, com os seus amigos, essa ceia. Não tem problema nenhum, tá certo? Que você possa abençoar outras vidas também. Vamos orar, tá certo? Encerrando este momento de comunhão na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe, tá certo? Obrigado pela paciência e por este momento ímpar na presença de Deus, tá certo? Que essa pandemia passe logo e que todos, cada um na sua forma, possam estar de volta nas suas igrejas, comungando com os irmãos, abraçando e sendo abraçado, mas principalmente partilhando não só da fé, mas partilhando principalmente daquilo que você pode ajudar o outro. Porque, olha, com a fome na barriga, fica difícil orar. A não ser que você seja muito espiritual, tá certo? Mas com a fome na barriga é difícil. Olha, Deus é um Deus provedor. Preste atenção no que eu vou dizer, é um provedor. Tá certo? E olha que Deus ontem nos abençoou através de uma oferta de feira. Uma pessoa deu e meu irmão encheu a despensa através de alguém que lembrou-se de nós. E que tal você também lembrar-se de alguém que está precisando nesse momento? Fiquem na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu encerrar primeiro aqui o Face, deixa eu até sentar aqui, já que eu estava de pé até agora. Pronto, então vamos lá, deixa eu ver aqui no Face. Muito bem, Deus abençoe vocês. Vamos lá, encerrar esse vídeo aqui no Face.